Valeu, galera, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução à termodinâmica. O que é a termodinâmica? A termodinâmica é a ciência que estuda a energia e suas transformações. Basicamente, hoje nós consideramos a termodinâmica uma parte da física. Porém, a termodinâmica tem contribuições para a química, para a computação, para as engenharias. Dessa forma, não é interessante nós pensarmos na termodinâmica como uma parte da física, e sim como uma área de estudo que vai tratar dessas transformações energéticas, tá? Mas por que termodinâmica? Historicamente, a termodinâmica surge do estudo do trabalho realizado pelo vapor. Assim, podemos dizer que é como a temperatura exerce força em um sistema. Por isso, termo, de temperatura, e dinâmica, de força, justificando o nome, tá? Hoje em dia, esse termo já caiu em desuso, porque quer dizer, não caiu em desuso porque ainda usamos o termo termodinâmica, mas ele é um termo que já não faz jus ao que se é estudado. Como eu disse, a termodinâmica é o estudo das transformações energéticas. Então, hoje a termodinâmica é muito mais abrangente do que apenas como a força é criada a partir da temperatura, tá? Então, permanece o nome por conta da origem, mas a importância hoje está muito mais ligada à energia. A termodinâmica ela é formada por 4 leis, tá? E essas leis têm várias versões. Em algumas delas que nós vamos ver hoje, nós vamos falar dessas versões. Em outras, nós vamos apenas dizer uma versão e fazer alguma menção sobre elas. Bem, os pressupostos que nós temos que observar relacionados às leis, à termodinâmica em geral. Como é que a gente pode acreditar, pode entender as leis da termodinâmica, tá? Bem, primeiro nós temos que entender o que é um sistema físico. Um sistema físico vai ser um conjunto de partículas que estão relacionadas entre si. O sistema físico ele pode ser classificado em aberto, quando esse sistema físico troca matéria e energia com o seu ambiente, o ambiente que está ao seu redor, ou o sistema físico ele pode ser considerado isolado ou fechado, né? Dependendo de como você pode encontrar aí nos seus estudos. Um sistema físico isolado ele não vai trocar nem matéria nem energia com o ambiente. Obviamente, na natureza, os sistemas geralmente são abertos. E nós usamos os sistemas isolados como uma abstração da natureza para realizar estudos científicos. Os sistemas isolados eles são mais simples de se compreender, mas eles são menos verossímeis, tá? É muito mais difícil você encontrar um sistema isolado na natureza. A gente pode fazer algumas aproximações em um ambiente muito particular, mas, de uma maneira geral, apenas o universo é considerado um sistema isolado. A energia, o que é energia? Energia essa pergunta ela é meio difícil de responder, porque a energia ela não é uma grandeza tão clara, tá? Hoje nós consideramos que a energia ela tem algumas definições, mas não se chegou a um consenso de o que é energia exatamente. Mas sabemos que a energia ela é uma grandeza de estado que está relacionada com as transformações da natureza. Para que alguma transformação na natureza ocorra, tem que ter energia associada a ela. A energia ela tem dois tipos.
esses tipos de energia são a natureza dela, vamos dizer assim. A energia ela pode ser ou potencial, quando ela está ligada à distribuição das partículas e à configuração do sistema. E a energia ela pode ser cinética quando as partículas desse sistema estão em movimento. Então, a posição da partícula leva a energia potencial, a velocidade da partícula leva a energia cinética. Além desses dois tipos, cinética e potencial, a energia ela pode ser classificada também segundo suas manifestações. Se os tipos estão ligados à natureza da energia, as manifestações estão ligadas à aparência da energia. Como assim a aparência? Por exemplo, se você tem uma carga elétrica se movendo, o tipo é cinético. Porém, a manifestação é elétrica. Então, a corrente elétrica gera uma energia cinética, porém elétrica também. Ah, mas e se essa carga elétrica ela estiver parada? Tem energia? Tem energia de configuração. Então, é uma energia potencial elétrica. Então, mas eu tenho um corpo caindo. Você vai ter uma energia cinética dinâmica. E por aí vai. As manifestações da energia são várias. Tá? As manifestações são bem diversas. É o que nós chamamos de energia química, energia eólica, energia elétrica e por aí vai. Lembrem-se, a energia ela está ligada às transformações na natureza. A energia ela pode se transformar da energia química, que é uma manifestação da energia, para energia térmica, que é uma outra manifestação da energia. Então, você pode converter uma energia em outra, uma manifestação da energia em outra, tendo uma quantidade de energia constante nos sistemas. Porém, é importante dizer que a energia térmica não se converte completamente em outras manifestações de energia. Falando agora das leis da termodinâmica, podemos começar com a lei zero. É interessante nós notarmos que a lei zero ela tem uma história interessante. A lei zero ela foi a terceira lei a ser criada, mas recebe esse nome porque o fenômeno de que ela trata é um fenômeno fundamental para o estudo da termodinâmica. A primeira e a segunda lei, elas foram criadas entre os séculos 18 e 19, tá? E a terceira lei não tinha sido, a lei zero, não tinha sido criada ainda. E a primeira e a segunda lei se consolidou. Quando perceberam que precisavam criar uma lei para esse fenômeno mais fundamental, uma lei física para esse fenômeno mais fundamental, acabou-se que a primeira e a segunda lei da termodinâmica já estavam bem consolidadas. Por esse motivo, resolveu-se que, por ser um fenômeno mais fundamental, ela teria um nome anterior à primeira lei. E que número vem antes do 1? O zero. Por isso, definiu-se chamar esta lei de lei zero. A lei zero diz que, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Basicamente, nós podemos dizer que, se o corpo A está na mesma temperatura de B e B está na mesma temperatura de C, então A e C também estão com a mesma temperatura. É meio óbvio, mas é importante que seja dito. Graças a esse fenômeno, nós podemos criar os termômetros, né? Onde temos uma gradação
controlado em laboratório. Esse corpo entra em equilíbrio térmico no laboratório, que calibra o termômetro, e a partir daí nós podemos usar os termômetros para comparar as temperaturas do sistema. Assim, podemos dizer que a lei zero é a lei que rege o equilíbrio térmico, rege a ideia de temperatura, certo? Então, a lei zero é uma lei que rege a ideia de temperatura. Por isso, ela é uma grandeza fundamental. A ideia de temperatura é fundamental para a termodinâmica. Por isso, ela recebeu o nome de lei zero. Já a primeira lei da termodinâmica diz que o trabalho realizado por um sistema isolado é igual ao calor recebido por ele. Tecnicamente, a gente está considerando um sistema isolado porque a gente está considerando apenas o sistema, o conjunto de partículas dentro do sistema. Mas se ele recebe calor e realiza trabalho, ele não é isolado, ele está interagindo com o ambiente fora dele, tá? Mas eu quis dizer aí que são as partículas dentro do sistema. Se ele recebe, nós temos um sistema delta com uma quantidade de energia interna, que nós vamos chamar aqui de ΔU, essa quantidade de energia interna no sistema. Se esse sistema realiza trabalho, ele perde energia, porque a energia ela tem que vir de algum lugar. Então, realizou trabalho, perdeu energia. Para ele manter a quantidade de energia igual, ou nós temos que precisamos receber energia de algum lugar. Nós vamos chamar essa recepção de energia aqui de calor, né? Então, um corpo recebe calor, lembrem-se, eu falei anteriormente que a termodinâmica vem do estudo de como as máquinas realizam trabalho ao receber energia por meio das máquinas a vapor. Então, essa quantidade de calor aqui recebida, a energia recebida, ela vinha por meio de calor, que era a temperatura da caldeira, e a realização de trabalho no sistema externo. A primeira lei rege a conservação da energia. A energia ela vem de algum lugar. Então, podemos dizer que em um sistema isolado a energia se conserva, em um sistema aberto a variação da energia é igual ao trabalho realizado por ela, certo? Assim, é uma das leis mais importantes da ciência moderna, tá? Hoje, a primeira lei da termodinâmica é uma lei fundamental para diversas ciências. Basicamente, hoje, se uma teoria ela é contrária à lei da conservação da energia, ela não é considerada uma teoria científica. Pelo menos na área das ciências naturais, né? Se você for para a área das ciências sociais, na área, talvez tenha alguma que desconsidere a ideia de conservação da energia, mas como a energia é uma grandeza das ciências naturais, então a conservação da energia hoje é um grande crivo científico. A equação da primeira lei é a seguinte: ΔU é igual a Q menos tal. ΔU é a variação de energia de um sistema. Então, a variação de energia pode ser zero, positiva ou negativa. Se a variação de energia for zero, significa que o sistema está em um equilíbrio termodinâmico, onde a quantidade de trabalho que exerce é igual à quantidade de energia que recebeu. Se a variação de energia for negativa, significa que o sistema está perdendo energia e ele vai entrar em colapso. Se ele perder muita energia, ele entra em colapso. Se a variação da energia for positiva, significa que ele está acumulando energia. Isso aí pode ter algumas consequências também, dependendo de qual sistema, ou ele
aumenta muito em temperatura, entra em fusão, entra em ebulição, e por aí vai, ele pode se danificar, né? Ou ele pode explodir se for um outro sistema mais simples. Bem, a quantidade de calor, como eu disse anteriormente, a quantidade de calor tem o termo calor devido à origem da termodinâmica. Mas hoje em dia essa quantidade de calor está mais ligada à energia recebida pelo sistema, seja ela em qual o tipo e manifestação, ou, por exemplo, uma pessoa vai comer um sanduíche. Esse sanduíche tem uma quantidade de energia química armazenada nele. Essa quantidade de energia química armazenada nele é uma forma de calor que o sistema pessoa está recebendo do meio externo, ok? E tal o trabalho mostra aí o trabalho realizado pelo sistema é igual a vai vir dessa energia que está interna a ele, ok? A segunda lei, ela diz que a energia térmica flui naturalmente ou espontaneamente do sistema mais quente para o sistema mais frio. A segunda lei trata da irreversibilidade dos fenômenos. Vejam bem, quando aponta-se a ideia de que a energia térmica flui naturalmente ou espontaneamente do sistema mais quente para o sistema mais frio, isso aí quer dizer que existem alguns fenômenos que espontaneamente só acontecem em uma direção. Por exemplo, a energia térmica vai fluir do mais quente para o mais frio, espontaneamente. Eu posso fazer com que ela flua do mais quente para o mais frio, ou eu posso fazer com que ela flua do mais frio para o mais quente. Posso, do mais frio para o mais quente eu também posso fazer com que ela flua. Porém, para ela fluir do mais frio para o mais quente, eu tenho que pôr uma máquina, eu tenho que fazer isso de uma maneira artificial. Não é uma maneira natural disso acontecer. Certo? Um sistema, por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira vai tirar energia de dentro, que é uma parte mais fria, e joga ela para uma parte mais quente, que é o lado de fora da geladeira. Mas para isso eu tenho um sistema artificial, um motor que vai realizar algumas operações termodinâmicas para drenar a temperatura de dentro da geladeira. Ok? Isso aí indica que alguns fenômenos eles são irreversíveis naturalmente. Eu posso realizar alguns trabalhos sobre ele para reverter aquele fenômeno, mas nem sempre isso é útil, tá? É introduzindo uma grandeza chamada entropia, que tem muitas compreensões. Uma das primeiras compreensões da entropia é a indisponibilidade de energia em um sistema. Como assim indisponibilidade de energia de um sistema? Vejam, é possível que nós usemos a energia de um sistema, tá? Então, a energia de um sistema ela pode se converter em outra forma de energia, mas essas formas de energia nem sempre podem ser convertidas de volta. Lembra que eu falei da energia térmica? Pois bem, a energia térmica não pode ser convertida totalmente em outras formas de energia. Então, quando você vai realizar transformações energéticas, sempre uma parte dessa energia ela vai se transformar em energia térmica. E essa energia térmica ela não pode ser transformada de volta em outras formas de energia. Então, sempre vai ter uma parcela da energia total do sistema que se torna indisponível para transformação. Assim, a energia ela existe, ela continua constante no mesmo valor, mas ela se torna indisponível. Então, a entropia ela é, de certa maneira,
a quantidade de energia que está indisponível para ser utilizada. Tá? Podemos dizer, então, que a entropia de um sistema aberto sempre aumenta e a entropia de um sistema isolado permanece constante. Tá bem? Sim, uma outra compreensão da entropia que eu deveria ter falado e me passou batido é que a entropia também é considerada como a desordem em um sistema. Então, a entropia em um sistema aberto, que é o sistema mais comum que nós temos, é que ela sempre aumenta, tá? Eu posso diminuir a entropia localmente? Posso. Mas para diminuir a entropia localmente, por exemplo, dentro da geladeira, de novo, né? Eu vou diminuir a entropia dentro da geladeira, retirando energia de dentro da geladeira. Ok, eu diminuí a entropia naquele local, mas eu aumentei muito a entropia no externo, né? Porque, por exemplo, quando você liga a geladeira, na parte do motor da geladeira, a temperatura aumenta muito mais do que se não existisse a geladeira naquele local. Isso aí faz com que a entropia que está dentro diminui, mas a entropia de fora aumenta muito mais do que se não houvesse a geladeira ali, certo? Então, você pode diminuir a entropia localmente, artificialmente, né? Mas globalmente a entropia está sendo aumentada bem mais. A equação da segunda lei é a seguinte: a variação de entropia, ΔS, é igual a Q sobre T, a quantidade de calor dividido pela temperatura do sistema. Significa dizer que, para eu aumentar a temperatura, aumentar a quantidade de energia de um sistema que já está energético, que já está muito quente, que já está bem aquecido, com temperatura elevada, eu vou ter que aumentar muito a quantidade de calor daquele sistema. Então, de certa maneira, a variação dessa entropia vai estar ligada com a quantidade de calor dividido pela quantidade de temperatura daquele sistema. Tem algumas variações aí pelas fórmulas que nós temos de calor e de temperatura que vão ser bem interessantes quando nós formos falar especificamente da segunda lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, ela é controversa. Primeiro, porque alguns físicos não acreditam que ela deveria ser uma lei, mas um desdobramento da segunda lei. Então seria mais uma regra do que uma lei da termodinâmica. Mas ela é considerada uma lei da termodinâmica e nós vamos falar dela nesta condição, tá? A terceira lei da termodinâmica, ela diz que um gás ideal em temperatura de zero absoluto tem a entropia igual a zero. Como a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema sempre aumenta, significa dizer que, se eu tenho um gás ideal com entropia zero, e essa minha entropia zero, esse gás ideal está relacionado com qualquer coisa no ambiente dele, essa entropia vai mudar para um valor diferente de zero. Então, tecnicamente, a terceira lei rege a impossibilidade de se atingir a temperatura de zero absoluto. Qualquer objeto que esteja em uma temperatura diferente do zero absoluto não mais voltará a ficar em zero absoluto. Um sistema físico é incapaz de atingir a temperatura de zero absoluto ou zero Kelvin por meio de um número finito de processos. Ok? Então, basicamente, a terceira lei da termodinâmica diz que o zero absoluto é uma temperatura inatingível. Valeu, pessoal. Até mais.